Qual o real interesse da Rússia e dos Estados Unidos na Ucrânia? A invasão da Ucrânia pela Rússia ocorreu dia 24 de fevereiro desse ano, ou seja, já passaram-se 7 meses desde que esse conflito vem ocorrendo. Nós tivemos várias mudanças até agora no cenário. A primeira fase desse conflito, a gente viu um rápido avanço aí das tropas russas dentro do território ucraniano. Tivemos a segunda fase, que foi quando a Ucrânia começou a sua contraofensiva, recuperando vários territórios disputados, e hoje a gente está ingressando na terceira fase, uma fase muito mais tensa, que eu venho falando bastante no meu Instagram, onde a Rússia, inclusive, recentemente realizou a convocação de 300 mil reservistas para ingressar no campo dentro do território ucraniano e também em conjunto a declaração do presidente russo, Vladimir Putin, falando sobre as suas ferramentas nucleares, em que não haveria hesitação em utilizá-las em certo ponto. E apesar de existir uma grande batalha de narrativas entre a mídia ocidental e a mídia russa, o que é normal em qualquer conflito, uma coisa todos eles concordam, independente do lado. Desde que os Estados Unidos e a OTAN começaram a auxiliar definitivamente na Ucrânia, o jogo ficou muito diferente do que era sem aquele auxílio pesado dos Estados Unidos e dos seus aliados. E não tem como a gente varrer para debaixo do tapete a força dos Estados Unidos, o poderio dos Estados Unidos e dos seus aliados. Inclusive aqui estão dados bem interessantes para você comparar. As barras cinza é os Estados Unidos, a barra vermelha escura é a OTAN, a Europa, e o rosinha é a Rússia. E aqui em cima você vê o PIB de cada um deles, você vê que os gastos militares, você vê o número de pessoas que você tem na ativa das forças militares e aqui a população. Você vê que a Rússia está em último em todos esses 4 quesitos. E o auxílio financeiro que os Estados Unidos e a OTAN enviou para a Ucrânia é bastante grande. Até o dia 1º de julho, são esses os valores aqui. Só os Estados Unidos, mais de 43 bilhões de dólares, sem contabilizar os novos auxílios que foram realizados durante julho, agosto e permanecem sendo realizados em setembro. Só de sistemas antimísseis e sistemas de mísseis de longo alcance, só os Estados Unidos já concedeu auxílio de 10 bilhões de dólares. Só que alguns dias atrás, e eu também trouxe isso no Instagram, se iniciou um outro conflito entre Azerbaijão e Armênia, onde o Azerbaijão acabou também ingressando no território da Armênia, teve várias fatalidades, só que os Estados Unidos, eles não tiveram a mesma resposta que eles tiveram com a Ucrânia, com o povo da Armênia. Mas por que os Estados Unidos resolveu então auxiliar em bilhões de dólares a Ucrânia e não fazer o mesmo com a Armênia, sendo que eles sofreram agressões idênticas? Seria uma luta idealística dos americanos pela liberdade e democracia do povo ucraniano? Se a gente volta um pouquinho a fita na Guerra Fria, os Estados Unidos já derrubaram governos que foram eleitos democraticamente, como por exemplo no Irã, na Guatemala e no Chile. Fato é que Washington nunca hesitou em derrubar democracias quando aquilo fosse conveniente para os Estados Unidos. E também a gente sabe que ao longo da história os Estados Unidos já apoiaram vários governos que não eram nem um pouco democráticos e livres quando isso era conveniente para os interesses americanos. E o mais louco é que antes mesmo de toda essa treta com a Rússia, a própria Ucrânia não se sabe ao certo se era um país democrático ou não. Uma análise independente da Freedom House julgou a Ucrânia menos que uma democracia, e isso antes de toda essa treta com a Rússia. Eles fazem uma escala de 0 até 100 e eles colocaram a Ucrânia num grau de democracia de 39 apenas. Os pontos mais críticos encontrados pela Freedom House foi alta corrupção dentro da Ucrânia, liberdade de imprensa limitada, falta de integridade no poder judiciário e falta do Estado de Direito para garantir aqueles direitos mais básicos e essenciais para o ser humano. Então vem aquela pergunta, afinal de contas, qual que é o real interesse dos Estados Unidos por trás da Ucrânia? E qual que é o interesse que a Rússia tem em toda essa parada? O que a gente está pegando agora é um momento da história em que a gente consegue ver só a árvore, mas a gente tem que expandir um pouco para ver a floresta. Desde que a Ucrânia ganhou a sua independência em 1991, os Estados Unidos e os ucranianos têm sido grandes parceiros, grandes aliados. E uma grande prova disso foi que a Ucrânia ela abriu mão de todo o seu arsenal nuclear que ela tinha na época. 176 mísseis balísticos intercontinentais e mais de 1.900 ogivas nucleares que poderiam ser usadas dentro de mísseis e bombardeiros. Todo esse material havia sido construído durante a época da União Soviética para terem o objetivo de serem eventualmente utilizados
contra os Estados Unidos. E uma prova do alinhamento da Ucrânia e dos Estados Unidos ao longo do tempo é que no final dos anos 90, a Ucrânia ela tinha um contrato ativo em que ela deveria fornecer um gerador para uma usina nuclear localizada dentro do Irã e que era junto de parceria com os russos. E a Ucrânia foi lá e cancelou esse contrato, não cumpriu, porque os Estados Unidos falou, não faça isso. Alguns anos depois, a Ucrânia transferiu todo o seu urânio enriquecido, atendendo também, mais uma vez, os pedidos do governo americano. Lá em 2003, lembra da época do Iraque? A Ucrânia forneceu 3 batalhões inteiros para ajudar os americanos em Bagdá e outras cidades iraquianas. Então fica muito claro aqui que essa aproximação entre Estados Unidos e Ucrânia não começou agora. Ela começou lá desde o comecinho da década de 90. E é aqui que a gente bota a Rússia nessa parada. Teve uma reunião que aconteceu em 1994 em Budapeste, a capital da Hungria, em que participaram dessa reunião a Ucrânia, a Rússia, o Reino Unido e também os Estados Unidos da América. E ficou combinado nessa reunião que todos os presentes iriam respeitar a soberania ucraniana, a independência do território ucraniano e ninguém iria invadir ou agredir a Ucrânia. Todos eles assinaram embaixo disso daí. Só que o que aconteceu? Em 2014, a Rússia realizou a anexação da Crimeia. Você lembra disso daí? Apesar de ter assinado o tratado, a Rússia foi lá, ingressou dentro do território da Ucrânia e acabou anexando a Crimeia como território russo. E também começou a fornecer suporte para a região de Donbas. Você já deve estar acompanhando agora as notícias falando bastante sobre essa região. Você veja como os fatos são sempre interligados. Então eu sempre falo para você não ver a árvore e ver a floresta como um todo para entender todo o contexto. Desde 2014 que existe um conflito, uma hora muito elevado, outra hora menos, ali na região de Donbas, entre grupos separatistas apoiados pela Rússia e forças militares ucranianas. Observando toda essa movimentação no contexto geopolítico, os Estados Unidos perceberam que manter sua presença em relação com a Ucrânia era de extrema e fundamental importância para a sua geopolítica mundial. A anexação da Crimeia pelo pessoal de Moscou levantou a pulga atrás da orelha do pessoal de Washington. Se a Rússia fez isso aqui agora, qual que é o próximo passo do Putin? Então apoiar a Ucrânia é algo que os Estados Unidos percebeu que é fundamental desde o final da União Soviética, lá no comecinho da década de 90, e acelerou muito mais nos últimos anos. Por quê? Porque é uma forma de você conseguir pressionar e segurar os interesses russos. A Ucrânia e a Rússia estão coladinhas uma do ladinho do outro no mapa. E mais, você lembra que todos os aliados da OTAN, da Europa, dos Estados Unidos, eles estão tudo pertinho ali, ó, da Ucrânia. Então, de um lado você tem os aliados dos Estados Unidos, aqui no meio você tem a Ucrânia e aqui você tem a Rússia. Como está no meio de todo esse ponto altamente estratégico para a geopolítica mundial, é de muito interesse dos russos e muito interesse dos americanos. E aqui vem o principal pulo do gato do nosso vídeo de hoje, que é onde entra a China. Os Estados Unidos sabem que as duas principais fontes de poder no século XXI é o quê? A economia, o poder financeiro, a grana, somado à demografia de um país. E qual país no mundo teve uma explosão econômica e uma explosão demográfica nas últimas décadas? A China. O alinhamento entre a Rússia e China, que eu também venho mostrando, inclusive mostrei nos últimos vídeos, é algo que preocupa bastante os Estados Unidos em relação à posição hegemônica de poder número 1 do mundo. Eu mostrei lá atrás que a Rússia sozinha, ela não consegue enfrentar os Estados Unidos, ela não consegue enfrentar a OTAN da Europa. Você viu a questão econômica, a questão de forças militares, a Rússia sozinha não consegue fazer tudo isso. Mas quando você tem uma Rússia aliada com a China, aí os questionamentos já são bem mais difíceis de responder. Então é por isso que é importante você compreender que o conflito na Ucrânia, ele não é exatamente e tão somente sobre a Ucrânia em si. O conflito na Ucrânia, ele representa algo bem maior entre Estados Unidos, aliados da OTAN na Europa Ocidental, versus Rússia e China. E um cenário muito semelhante ocorre em Taiwan. A treta que você vê em Taiwan não é tão somente e especificamente em Taiwan. Não, é muito mais do que isso. Você mais uma vez está envolvendo os interesses ocidentais e também os interesses dos chineses ali naquela ilha. Taiwan e Ucrânia, elas são muito semelhantes na questão da importância que elas têm, porque onde elas se localizam acaba exercendo influência para um ou para outro lado. E o que acontece se a Rússia perder esse conflito na Ucrânia? Isso redefiniria
a geopolítica da Europa Oriental. A vitória da Ucrânia representa, por consequência, a vitória dos Estados Unidos no xadrez da geopolítica global. Consequentemente, a Rússia sendo derrotada implicaria em uma redução do poder da aliança entre China e Rússia. E o mesmo vale para um eventual cenário contrário. Uma vitória da Rússia na Ucrânia significa não apenas a vitória da Rússia, e sim diretamente uma derrota para os Estados Unidos e, consequentemente, uma vitória da Rússia não seria apenas dela, como também e principalmente uma grande vitória da China. Portanto, os interesses dos Estados Unidos na Ucrânia é interromper uma ameaça antes que ela aconteça. O fornecimento de equipamentos, treinamentos militares na Ucrânia, ajuda econômica e um cheque quase em branco de apoio diplomático e de inteligência militar é justamente para você impedir a vitória da Rússia e, numa outra derivada, impedir também uma vitória da China. E por consequência, quando você derrota a Rússia, você enfraquece o maior aliado que a China tem. Os russos e os chineses são muito próximos. Você tira um, aí a China fica sozinha para bater de frente com a OTAN e bater de frente com os Estados Unidos. Em outras palavras, uma derrota da Rússia na Ucrânia enfraquece muito o poder da China, justamente porque o parceiro que ela escolheu nessa aliança foi a Rússia. E isso torna a China um desafiante muito menos poderoso para enfrentar a hegemonia dos Estados Unidos e seus aliados na geopolítica mundial. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.